Oi, oi, mundo! Como vocês estão? Por aqui tá bem frio. Agora que vocês já sabem um pouco da minha história, vamos dar sequência nisso aqui, né? Colocar assim, ó, a mãos à obra. Hoje eu preparei para vocês mais uma receita bem legal, bem prática, bem saborosa e que cabe assim, ó, na alimentação de qualquer pessoa. Quando eu trabalhava como CLT, eu sempre fazia minhas marmitas no domingo. Então, mais ou menos 1h30, 2 horas do meu domingo fazia as refeições da semana. Isso incluía, né, o meio-dia, né, o almoço, no caso, para duas pessoas, para mim e para o meu marido, e alguma coisa para o jantar. Mas a parte do jantar, eu tenho algumas outras opções que eu também poderia estar incluindo, né? E que eu não precisaria estar preparando naquele momento. Agora, como eu estou trabalhando de home office, algumas coisas mudaram, no caso, né? E eu acabo tendo essa vantagem de estar podendo fazer o almoço, né? Sempre fresquinho, no momento do meio-dia. Mas eu vou dizer para vocês que é algo assim que atrapalha um pouco, porque eu sou uma pessoa assim muito que me cobro bastante, sabe? Então, mesmo que eu tô indo lá, mesmo que eu consiga estar trabalhando esse 1 hora a mais, que é mais ou menos o tempo de preparar o almoço, mesmo que eu vá lá, né, às 11 horas e comece a fazer o almoço, eu fico pensando, meu, eu poderia estar trabalhando, poderia estar rendendo mais o meu serviço. Então, para me ajudar nessa minha cobrança, eu sempre trago, sempre tento fazer opções que eu não precise ficar na cozinha por toda 1 hora, que é mais ou menos o tempo que a gente faz o almoço, no caso, né? São opções como essa que eu quero trazer aqui para vocês, para que também facilite, no caso, a vida de vocês. Então, preparei para vocês um assado de legumes e de frango que eu vou ensinar o passo a passo para você também ter essa opção saudável que fica muito gostosa. Vou mostrar alguns segredinhos que eu faço para deixar o frango suculento, mas ao mesmo tempo crocante. E acho que é isso, o meu objetivo aqui nesse vídeo. Então, bora pra minha cozinha e eu vou levar meu chazinho porque tá frio. Então, basicamente, como eu mencionei, a receitinha que eu vou fazer hoje, ela é uma opção bem bacana pra gente estar consumindo tanto no almoço quanto no jantar. É super prática porque você não precisa ficar cuidando, né? Não precisa estar sempre aqui em cima do fogão. Então, eu sempre vou estar optando por receitas que vão ou no forno elétrico ou na air fry, porque vez ou outra você precisa vir ali só dar uma mexida ou uma ajustada na temperatura e consequentemente nesse momento você consegue, né, tá fazendo, produzindo o seu trabalho ou alguma outra atividade doméstica, dependendo aí como é a sua rotina. Aqui eu já separei os ingredientes que a gente vai estar utilizando nessa receita. E a carne que a gente vai utilizar hoje é de frango, coxinha da asa e também o meio da asa, que são dois cortes que eu gosto bastante para estar fazendo no forninho elétrico, que é o eletrodoméstico que a gente vai estar utilizando hoje. Eu já deixei descongelando de ontem para hoje. E agora eu vou deixar, vou temperar no caso, né, para ele ficar marinando até mais ou menos a hora de estar colocando direto no forno. Agora são 8h30 da manhã, mais ou menos, e lá por 10, 10h15 é o momento que eu vou estar colocando no forno junto com vocês, vou mostrando bem certinho o passo a passo. Bem, vou utilizar essa forma de pizza aqui porque ela é mais espaçosa para a gente estar conseguindo temperar. Então eu vou utilizar aqui, vou colocar algumas coxinhas. A quantidade depende aí da quantidade de pessoas pro almoço, no caso, tá? Aqui eu coloquei 6 coxinhas e vou colocar mais lasinhas de frango. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar mais uma. Opa! Se você, assim como eu, também pesa os alimentos, né, para as refeições, no caso, a gente tem que desconsiderar o osso, né? O osso acaba não contando, então a gente sempre tem que fazer um pouquinho a mais quando
carne assim com osso, no caso. Junto, eu já vou colocar a cenoura. Vamos higienizar também. E aqui vai também da forma que você prefere estar cortando a cenoura, tá? Mas eu faço ela de forma redondinha. Não tem muito segredo, não. E não gosto de deixar ela muito grossa. Prefiro que ela fique mais fininha. Porque eu gosto quando ela fica um pouquinho mais enxutinha, sabe? Aí ela seca um pouquinho mais quando ela fica mais fina. Assim. E o brócolis eu também já vou colocar uns pedacinhos aqui, ele tá cru. Eu gosto de cozinhar ele antes, mas nesse caso eu vou testar hoje aqui com vocês como que ele vai ficar não cozinhando. Então eu vou colocar só alguns pedacinhos mesmo. Vocês podem ver que agora eu tô só colocando aqui pra gente temperar. Depois, quando eu for colocar no forno, eu não vou colocar isso aqui tudo junto de uma vez, porque a carne, ela tem um tempo diferente, né, de ficar assada, e a cenoura e o brócolis a gente coloca depois. Esse outro tanto aqui eu vou deixar para cozinhar. Aqui você pode colocar mais legumes que você quiser também. Tomate, pode estar colocando pedaços de cebola, pedaços de pimentão, que também fica bom. Mas assim, particularmente, essa combinação aqui para mim já é perfeita. Eu vou agora temperar. Então, para temperar, eu vou utilizar o sal de cozinha normal, de pimenta do reino. Vou colocar também essa páprica defumada, que eu também gosto bastante. Um pouquinho de tomilho. O tomilho dá um gostinho bem bom pro frango, especialmente quando ele vai assado. Se você tiver azeite de oliva, você pode passar aqui uns fiozinhos, porque daí o tempero ele fica mais. Mas o meu acabou de acabar justamente hoje na hora do café. Então eu vou estar utilizando a gordura mesmo da carne para fixar nos outros alimentos. E a parte da quantidade é bem no olhômetro, eu acho que é bem individual também, porque aqui eu não costumo colocar tanto sal, não gosto de comida muito salgada, mas tem pessoas que já preferem mais salgadinhas, né? Parece que eu coloquei um monte, mas eu não coloquei um monte não. Então aqui foi o sal, aí eu coloco um pouco da pimenta. Essa aqui é a pimenta do reino e a páprica defumada. Se você tiver cúrcuma, também fica bom. E um pouquinho de tomilho. Meu tomilho tá quase no finalzinho já, inclusive. O mesmo tempero que vai na carne, eu coloco nos legumes. E daí aqui agora a gente mexe bem, mistura tudo muito bem. A primeira parte da receita, ela tá pronta. Se você quiser, você também pode estar temperando um dia antes, porque daí fica ainda mais o gostinho dos temperos, né? Agora que ele já tá tudo temperado, a gente vai deixar ele marinando até a hora de colocar no forno. Outra dica também que eu coloco aqui pra vocês, caso vocês queiram adicionar, é batatinha mesmo, sabe? Cortar ela como se fosse rústica, assim, ou em 4 partes, e colocar aqui junto. Você pode temperar junto e deixar ele marinando. Aí, o momento de estar colocando os ingredientes no forno, eu vou explicar depois pra vocês. Porque a gente sabe, né, que a carne, ela precisa de um tempo maior pra estar assando, né, do que, por exemplo, o brócolis, ou a cenoura, ou a batata, caso você também queira colocar. Então, por agora é isso, vou deixar aqui, só vou cobrir com papel alumínio mesmo, até porque depois a gente vai estar utilizando o papel alumínio também. E loguinho eu volto aqui para mostrar os próximos passos. Agora é 10h15 e eu vou organizar aqui a primeira parte que eu vou estar colocando no forno junto com vocês. Essa forma aqui, ela é uma forma um pouco menor, para colocar o frango. O primeiro que a gente vai colocar no forno é os pedacinhos de frango, no caso, porque eles demoram mais tempo
para tá assando, né? Eu sempre gosto de colocar também o papel alumínio por cima, porque ele cozinha por dentro e não doura por fora e não dá aquela de cozinhou por fora e não cozinhou por dentro, no caso, né? Vocês conseguiram entender. Então aqui eu vou colocar todos os pedacinhos de carne. Parte da cenoura e do brócolis a gente volta depois. Vamos lá. Eu não deixei ligado o forninho. Vou ligar ele, no caso, agora, junto com vocês. E vocês sabem, né? Se vocês assistiram o meu primeiro vídeo mostrando a receitinha da Nega Maluca, o meu forninho, ele tem um leve defeito. Então, eu vou precisar colocar a temperatura lá no 300. E aqui, o tempo, eu vou deixar um pouco mais de 1 hora. Porque ele vai ficar realmente em torno de 1h30, 1h40 por aí. E vou ligar o dourador também. No forninho de vocês, se provavelmente estiver funcionando, você pode colocar a temperatura ali em torno dos 200 graus, tá? E o tempo, você pode colocar ao mesmo tempo, tá? Em torno de 1 a 1h10 por aí. Depois a gente vai voltando com o temporizador, no caso. 40 minutinhos por aí, para daí a gente voltar e colocar a cenoura, que é a próxima que a gente vai incluir aqui junto. 11 horas, agora eu vou tirar aqui o frango e já vou mostrar para vocês como ele tá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, dá pra ver que ele já tá mais assadinho, tá vendo? Ele solta um pouquinho de água. Essa aguinha aqui, no caso, é normal. Agora a gente coloca a cenoura. Assim por cima mesmo. E agora a gente coloca novamente o papel alumínio. A gente vai deixar mais um pouco com o papel alumínio. E daqui uns 20, 30 minutinhos, a gente tira para deixar dourar por cima e também embaixo, sem o papel alumínio. Então, volta pro forninho. Aqui tá em 40. Vou colocar um pouquinho mais de novo ali, mas nada que vai interferir. Vários cortes aqui para vocês, mas continuamos na função de deixar esse almoço bem legal, bem bacana e mostrando todos os segredinhos que eu tenho para esse prato maravilhoso que fica assim, ó, demais. E só um detalhe aqui para vocês, em todo esse tempo, né, essas paradas que eu venho e que eu volto, enfim, eu continuo trabalhando lá no meu home office, fazendo toda a minha organização, né, de trabalho, entregas, edições de vídeos e assim por diante. E por isso que eu comento, sabe? Isso aqui é uma opção muito legal, muito bacana para você que precisa continuar o seu trabalho, né? Ou para você que não quer, por exemplo, ficar a todo momento em função do fogão, né? Cuidando para não queimar a carne e assim por diante. Agora chegou o momento de a gente retirar o papel alumínio e tirar o máximo de água que a gente consegue. Aí a gente retorna a forma pro forninho, deixa dourar e depois a gente finaliza ali com o brócolis. Bem. A água que ainda ficou, ó, ainda tem um pouco de água, tá vendo? E lá no comecinho do vídeo eu comentei com vocês, né, que se caso vocês quisessem colocar o azeite de oliva para fixar melhor, né, os temperinhos, vocês poderiam estar colocando. Mas esse franguinho aqui, como ele já tem uma certa gordura, ele já vai soltar essa gordura também. Então, nesse caso aqui, eu acabo até evitando de utilizar outras fontes de gordura, sabe? Eu vou colocar o brócolis aqui junto também. Mais aqui por baixo, deixando mais a cenoura e o frango por cima, porque é eles que eu quero que fique mais douradinho, senão vai queimar o brócolis muito rápido, né?
para dar uma misturadinha. E o brócolis ir mais para baixo. Eu gosto também quando a cenoura fica em contato com a parte do fundo da forma, porque ela gruda e fica bem tostadinha, sabe? Nossa, gente, isso aqui fica uma delícia. Ó, olha que prato mais lindo. E agora a gente deixa mais um tempo. Claro que agora tem que ter um cuidado um pouquinho maior para não queimar. Eu ainda vou deixar o dourador ligado e daqui uns 10 minutinhos por aí eu retorno para ver como que ficou. Já dourou, hein, gente? Porque agora, como ele já dourou, e eu quero que grude a cenoura mais embaixo da forma para ela ficar mais tostadinha, eu vou trazer vocês aqui mais perto para vocês entenderem melhor. Aqui então a gente tem o assado, ó. Tá vendo que já tá bem douradinho? Isso aqui fica maravilhoso, gente. Mas eu gosto quando o fundinho da forma começa a ficar mais grudentozinho, sabe? Mais moreninho. Porém, como aqui já tá bem assado, eu vou voltar agora com papel alumínio e vou colocar novamente no forno. Agora é a última vez que vai pro forno, só pra ele embaixo ficar mais tostadinho, sabe? É questão de minutinhos agora, porque já tá sem nada de água. Vou arrumando a mesa. E vou preparar também um alface com uma rúcula para acompanhar. Isso fica assim, ó, divino. O melhor de tudo ainda, além dessa receita ser super prática de fazer, é que olha o tanto de louça que eu tenho para lavar agora de meio-dia. Antes de finalizar e tirar aqui para vocês verem como ficou, eu quero dizer também que você pode estar colocando, né, alguma fonte de carboidrato junto. Então, tipo assim, uns 20 minutinhos depois que você faz a carne, deixar ela assar pela primeira vez, você pode adicionar, né, por exemplo, a batata doce ou a batatinha. Aí você coloca novamente, né, no forninho com papel alumínio, deixa mais um tempo, ali uns 20 minutos por aí. Aí você tira novamente, coloca a cenoura, porque querendo ou não são ingredientes que são diferentes, né? O tempo, né, de estar ficando cozido por dentro também. Então agora vem comigo tirar isso aqui do forno, porque o cheirinho assim já tá perfeito. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. E ela fica sensacional. Olha isso, o brócolis bem maciozinho. E a cenoura, ó, tostadinha embaixo, que é o jeitinho que eu gosto que fica. Quase que poderia ter ficado mais um pouco ainda, viu? Mas ó, já tá perfeito. A cenoura tá no ponto. O sal também. Nossa. Bora preparar o meu prato. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa. Se vocês fizerem aí, me avisem, compartilhem aqui comigo para mim saber que vocês estão gostando. E não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque todo domingo a gente tem vídeos novos por aqui. Eu compartilhando a minha vida, o meu estilo de vida saudável e mostrando para vocês que cuidar da sua saúde de uma forma leve, de qualidade e sem perder aquele gostinho bom que a vida tem. Vamos comigo?